Oi, eu me chamo Madalena. E você deve estar acompanhando a nossa série de reflexões aí antes da Páscoa sobre a crucificação de Jesus e os 7 lugares onde Jesus sangrou. No vídeo passado a gente falou sobre Jesus ter suado gotas de sangue e o que esse sangue derramado significa para nós. Hoje a gente vai falar sobre os açoites nas costas, né? Lá no capítulo 19 do livro de João diz assim: então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E Jesus foi açoitado, era algo que não era tão comum antes da crucificação. A própria crucificação por si só já era um castigo suficiente. Mas houve, né, no processo de crucificação de Jesus, um jogo de empurra aí, né? Pilatos e Herodes ficavam mandando Jesus um para o outro para decidir o que seria feito dele. E nesse meio tempo Jesus foi torturado com açoites e com algumas outras coisas que a gente vai falar mais adiante. Mas especificamente, né, as feridas nas costas de Jesus que foram feitas por açoites, elas também significam algo no plano de redenção de Deus em nossa vida. Tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que é uma grande referência porque os relatos dele remontam ao ano 100 pós-Cristo. Então é bem recente, né, tudo que ele escreve, e ele vai falar que os açoites de Jesus foram tão intensos que até seus órgãos foram expostos, né, parte dos seus ossos e dos seus órgãos foram expostos. Foi uma tortura bem violenta mesmo. E esses açoites nas costas, né, que simbolizaram um castigo e feridas, elas significam para nós a redenção do nosso próprio castigo e das nossas próprias feridas. No livro de Isaías, no capítulo 53, vai dizer o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. Algo precioso no derramamento do sangue das costas de Jesus, dessas feridas, dessas chagas, porque vão falar sobre a vitória, né, um sangue derramado para redimir, para consertar, para corrigir, né, as enfermidades humanas, as doenças humanas, essas doenças que sofremos, que lutamos. E eu me lembro que quando eu ouvi essa mensagem, no primeiro dia que eu ouvi essa mensagem, a gente aqui em casa lutava, né, contra uma alergia muito grande que meu filho tinha ao leite. Não era a proteína do leite, mas era alguma coisa do leite que ele tomava e ele ficava com a pele muito irritada, ele tinha placas e ficava super irritado. Ele tinha tido a pior das crises pouco antes, né, desse dia, e eu fiquei muito triste porque ele tomava leite, adorava iogurte e os derivados, e tudo que ele comia causava essa irritação. Então eu me lembro que quando eu ouvi, né, sobre esse sangue derramado, um castigo tão profundo em meu favor, em favor do meu filho, né, em nosso favor, né, trazendo cura, tendo poder para curar doenças, eu decidi que nós iríamos nos apropriar dessa vitória. Então eu chamei ele, né, ele na época tinha 2 anos e um pouquinho, eu chamei ele, conversei um pouquinho com ele sobre isso. E eu preparei uma tapioca assim recheadíssima de queijo e nós oramos e agradecemos pelo alimento e agradecemos porque ele ia poder comer aquilo, porque Jesus morreu por ele, Jesus sofreu e um preço foi pago. E o que eu senti era que não era justo, né? Jesus ter sofrido tanto, ter sido açoitado e isso não significar nada na nossa vida. Então a gente orou, agradeceu o alimento e ele comeu e ele não teve nada. E nos dias seguintes eu comecei a dar leite e ele não teve nada, nenhuma reação de pele, nada. E um tempo depois dessa experiência, né, algumas lesões voltaram a aparecer e eu fiquei super em dúvida e fiquei triste pensando se tudo aquilo que a gente tinha vivido tinha sido um delírio da fé. Pouco de tempo depois eu levei meu filho numa médica e ela olhou e falou: olha, essas lesões não tem nada a ver com leite, descubra aí outro motivo pelo qual essas lesões estão aparecendo. Mas isso não tem nada a ver com lesão de leite. Isso foi tão importante para mim porque isso me levou a 2 reflexões super profundas, né? A primeira é a felicidade de saber que de fato o que a gente viveu foi verdade, de que aquilo aconteceu e poder celebrar essa vitória. Mas por outro lado, de perceber como a incredulidade é algo tão traiçoeiro que mesmo com provas tão reais de tudo que a gente tinha vivido,
eu ainda pude duvidar, né? Duvidar e como que abrir mão daquilo que em algum momento eu tive tanta convicção. Eu conto isso para que você possa, né, ouvindo essa experiência, tirar coisas boas para você, como eu também tirei coisas boas para mim. E se encorajar com isso que aconteceu conosco. Eu sei que é algo que pode parecer pequeno, mas eu me lembro do primeiro dia que João tomou iogurte depois desse episódio. Ele dançou pela casa toda. Ele adora dançar. Quando ele gosta de uma comida, ele dá uma dançadinha. E foi uma cena linda, né, ver ele dançando depois do iogurte. Porque nós aqui somos fãs de leite. Nada contra os veganos, mas nós somos fãs de leite. E é muito, muito feliz, né, celebrar, mesmo que numa coisa tão pequena, para alguns, mas para a gente nem tanto, a vitória do sangue de Jesus sobre as doenças humanas. Eu não sei se você enfrenta alguma doença ou conhece alguém que enfrenta alguma doença física, e eu me refiro especificamente a uma enfermidade física, mas o que eu quero dizer é que há poder no sangue de Jesus para curar qualquer doença. Você precisa crer e tomar posse de que alguém já pagou esse preço por você, e não é justo que Jesus tenha sofrido no nosso lugar e a gente não vive em si, ainda agora, né, os benefícios de tamanho sacrifício. Jesus não apenas morreu por você, ele sofreu dores e enfermidades e ele levou sobre si. Creia, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas, nós fomos sarados. Seja sarado em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.